Fala galera, tudo bem? A gente está aqui no InLogCast, o lançamento do mais novo podcast de logística do Brasil, onde a gente vai trazer aqui para vocês a abertura da caixa preta das principais operações logísticas, seja de indústria, de varejo, de B2C, de B2B, não importa. Importante a gente democratizar e tentar educar cada vez mais o nosso setor com grandes cases, seja de sucesso ou de insucesso, para que você possa aprender cada vez mais em como mudar a tua operação logística. A gente vai ter grandes convidados aqui, grandes nomes, nomes de pessoas que mudaram as logísticas no Brasil ao longo do tempo e que assim todos possamos aprender alguma coisa e implantar nas nossas empresas. Beleza? Espero que vocês gostem dos próximos episódios que estão chegando aí. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do InLogCast, o podcast da nova logística, onde a gente traz grandes ensinamentos, grandes cases, para que de forma educacional você aprenda alguma coisa. Isso aqui não é um bate-papo de boteco, a gente está tentando trazer informação real do que grandes líderes, executivos, empresários do setor estão executando em suas empresas. E hoje a gente tem um grande convidado, um cara que foi também aluno da Inlog de alguma das nossas imersões e ele conseguiu, talvez foi o cara que mais extraiu ou absorveu informações do final de semana de conteúdo que ele teve e aplicou na empresa. Ele tem alguns cases para contar do que ele ouviu ali, das aulas, das mentorias que ele teve, e ele executou na empresa e já está colhendo muitos resultados. Então eu estou aqui com o Fernando Silveira. Fernando, obrigado pelo teu tempo aí. Largou as operações de last mile, bombando, não para 24 horas. Está aqui para contar um pouquinho de como é que foi essa jornada da tua vida profissional e o que a Inlog eventualmente mudou no teu dia a dia, no dia a dia da Smoka Transportes, que é onde você está como diretor hoje. Então, cara, se apresenta e conta um pouquinho como é que foi essa loucura aí. Obrigado, Patrick. Primeiro, um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom falar de logística. Tenho quase 30 anos de logística. Parece que não parecia aqui no rosto, mas comecei lá com 15 anos. Comecei na carga aérea, na Vaspex, primeira empresa de encomenda expressa que tinha. Lembro que ela era impulsionada pela televendas, né? Então, foi o mundo da televendas quando começou ali, cartilagem de tubarão, top term, foram das grandes demandas que a gente atendeu na época. Depois ali da Vaspex, eu tive passagens rápidas ali pelo Grupo Beta, IBX, até que o meu maior período foi na Direct Log. Então, foram 8 anos ali, fiz parte do grupo que fundou a Direct, e foram 8 anos, saí de lá gerente nacional de operações. E dali eu passei por um período de empreendedor, então fui um pouquinho ali para o mundo de logística reversa, até que voltei como executivo para uma startup, para a Cargo BR, fui diretor de operações, depois diretor de comercial, e hoje eu estou como head de operações na Smoka Transportes. E todo esse período, né, a gente tem uma evolução, a gente percebe uma evolução, uma mudança a cada período de logística. Então, televendas, e-commerce, a consolidação do e-commerce, daqui a pouco, em função de pandemia, um impulsionamento muito grande do e-commerce e a tecnologia mudando cada vez mais e mudando a direção do que a gente faz de logística. E aí, o ano passado, eu tive o prazer lá de participar da imersão da mentoria da Inlog, e talvez eu saí de lá com grandes insights. A troca de ideia foi muito bacana, mas talvez o maior insight que eu saí de lá era a gente fazer um estudo do comportamento do destinatário. Então a gente estuda muito os nossos clientes, as demandas, toda a área geográfica, mas isso me chamou muito a atenção como forma de que a gente pudesse melhorar as práticas de entrega, principalmente quando a gente fala de last mile. Então falar de melhores práticas, mas principalmente melhorar a eficiência. Hoje a gente entrega e ainda entrega, a gente ainda tem o hábito de entregar tudo a qualquer hora, de qualquer maneira, para qualquer um. Né? De qualquer maneira, eu não tenho um Grosseiramente filtro. falando. Grosseiramente, eu não tenho um filtro, né? Se eu posso entregar no final de semana em tal endereço. Basicamente, a gente entende endereço comercial e endereço residencial, e mais nada. E aí a gente começou a fazer uma consolidação, uma extração, uma consolidação de dados,
para que a gente pudesse ter uma melhor visão para quem que a gente está entregando, para que a gente pudesse também replicar isso em ações que pudessem, que possam reverter em melhor efetividade. Mas, cara, antes de chegar lá no resultado, vamos dar um passinho para trás e entender um pouco algumas coisas, né? Você é um cara que passou por uma logtech, por uma startup que é a Cargo BR, e hoje está no transporte tradicional, vamos dizer assim, uma transportadora de last mile, que, independente de ter alguma tecnologia embarcada ou não, não é uma startup ali como a Cargo BR era. Como é que foi a tua vida dentro de uma startup de logística, que eu vejo que muita gente tem uma ideia, quer montar? Como é que foi aquilo ali? Como é que é aquela loucura de autocrescimento, né? E puta, eu passo por isso ainda hoje. Já tive a minha logtech que foi adquirida, né, pela Vetex, então vivi isso na pele, mas como é que foi para você viver dentro de uma estrutura que tem que crescer 1000% ao ano, né? Não é 20% ao ano. Patrick, o primeiro impacto foi entrar numa logtech, né? Então, eu sou uma pessoa de operações, então eu vivi o piso, eu estava acostumado a pegar o pacote na mão. Então, toda a minha trajetória até entrar na Cargo BR foi efetivamente tendo domínio do pacote, fazendo isso. Então, quando eu entrei na Cargo BR, e a minha entrada na Cargo BR ela foi bem interessante, porque eu comecei a prestar um serviço para a Cargo BR de consultoria, e eu pedi para que eu pudesse fazer parte daquele negócio, porque eu entendi que aquele era o negócio, o próximo passo ali de futuro. Então, eu saí ali do tradicional e entrei para uma logtech. A gente está falando de 2014, 15, né? Eu lembro que a primeira logtech, nem tinha esse nome, era a startup de logística, foi do Carlos Mira, né? Que foi a Truckpad. Pelo menos, acho que foi a primeira do Brasil. O Mira foi um dos percussores aí dessa história no Brasil. E aí logo depois algumas surgiu a minha, a Delivery, né, e que foi comprada pela Vetex, e aí outras foram adquiridas aí ao longo do tempo. Mas e aí, o que tem mais de detalhe ali que você que estava no transporte tradicional caiu dentro de uma operação maluca, né? Eu caí dentro de uma operação, e foi dizendo, a Cargo BR era 2015, eu entrei em 2019, então já entrei ela um pouco mais amadurecida. E quando eu caí, a primeira mudança que eu vi era, olha, eu não tenho mais o domínio da operação, então eu sou um gestor de operações de dados de logística. Eu não põe mais a mão na caixa. Eu não ponho mais a mão na caixa. Segundo, a utilização da tecnologia para você fazer uma escala muito mais rápida. Então, eu estava acostumado a fazer expansão de operações logísticas, abrindo o CD, e agora não. Agora a gente estava fazendo via a plataforma tecnologia, conectando parceiros e fazendo escalas e ofertando isso de maneira concentrada para o mercado. E aí, essa foi a primeira grande virada, né? Então, como lidar agora? Antes eu só lidava com o cliente embarcador, agora eu tenho um outro cliente, eu tenho os meus parceiros de operação que conectavam na plataforma para poder fazer isso. E trabalhar no escritório. Então, efetivamente, você sair da operação. Então, acabou o CD, né? Acabou o sapato de segurança, o EPI, era 100% ar-condicionado. Exato. E a sensação era muito ruim, né, no começo. Sim. Porque, de novo... Você não vê acontecendo. Como uma pessoa de operação, a gente ia lá e fazia acontecer. Não, agora a gente está dentro de uma área de tecnologia, de uma plataforma tecnológica, onde você, através da tecnologia, você vai ofertar os melhores preços, as melhores rotas para a pessoa que está querendo contratar, a empresa está querendo contratar. E quando eu entrei, a gente ofertava somente frete para pessoas com compra única de frete, né? Então, cada frete era uma compra. Sim. Não tinha grandes embarcadores. E aí, a primeira missão era converter isso para grandes embarcadores. Então, como eu coloco na plataforma e ofereço para grandes embarcadores a nossa plataforma como forma de ele ter os melhores fretes e a gente distribuir isso para os melhores parceiros de entrega. E aí foi... totalmente voltado um projeto para desenvolvimento de um TMS embarcador que compreendesse todo esse fluxo de operação de entrada e saída, entrada de demanda e saída organizada para os parceiros, e depois fazer uma torre de controle que gerenciava os parceiros.
Então eu passei de ser um gerenciado pelos meus clientes a gerenciar várias pequenas operações logísticas que, através da nossa plataforma, estavam fazendo as nossas entregas. Mas, Fernando, antes disso, cara, você teve um choque cultural, vamos dizer assim, porque e isso é uma questão de aprendizado aqui para algumas pessoas que estão aqui assistindo a gente, porque passar por um processo de M&A para alguns é massacrante. Você foi Direct, que foi comprado pela Tegma. Exato. Como é que foi sair da cultura Direct e entrar dentro da cultura Tegma? Cultura Direct, talvez algo mais soft, vamos dizer assim, e aí você entra dentro da cultura Tegma, que era uma cultura com muito gestor Ambev, né? Alguns diretores da Ambev. Como é que foi essa transição? Foi muito difícil, sem dúvida nenhuma. Por dois lados. Da gente não compreender bem a cultura da Tegma, e da Tegma não compreender bem a cultura de encomenda expressa. Né? Então a gente vinha... A Tegma super focada em cegonha, carro. Em cegonha, em processos estabelecidos, com planejamento dos próximos 6 meses muito sólido, sabendo o que estava fazendo, tinha tudo. E a gente falando que em 15 dias a gente poderia aumentar 50% da demanda devido às oscilações do e-commerce. Foi um grande choque e foi muito difícil ali a implantação dessa operação dentro, né? Essa integração com a Tegma junto com os nossos profissionais. Então, a diferença era velocidade, era flexibilidade, né? Como fazer aquilo. E o mercado de varejo de e-commerce, ele exige muito isso. A gente tem que ser flexível, a gente tem que ser mais dinâmico, muito mais rápido do que uma empresa muito voltada a cegonha, a veículos e com demandas muito bem organizadas. E, cara, assim, você saiu depois, largou o que é o sonho de muitas pessoas, que é estar dentro de uma logtech, estar dentro de uma operação de tecnologia dentro da logística, e voltou para o tradicional, vamos dizer assim, que hoje é uma transportadora tradicional, que é a Smoca. O que a Smoca faz diferente para ser diferente, vamos dizer assim? Porque e eu repito isso praticamente em todos os podcasts aqui que a gente já gravou, falando que a logística é pura commodity hoje. Alguns, poucos, estão fazendo diferente, e eu entendo que esse é um dos principais motivos que indústrias e varejistas passaram a ter frota própria ou dedicada para atender ali o volume, o forecast e a experiência que eles queriam entregar para os consumidores, seja B2B ou B2C. Por que sair de uma logtech e entrar numa transportadora que... Acho que você está aqui justamente para mostrar que a Smoca sabe fazer diferente o que é tradicional. O que vocês fazem de diferente? A decisão de sair, ela estava muito voltada. Quando eu vi um movimento de mercado trazido por grandes embarcadores, de você também sair do modelo tradicional de distribuição de encomendas, né, porta a porta, e você começar a fazer operações. Aí a gente começou a falar muito de last mile, de first mile, então, ou seja, dedicar carros a milhas, ou seja, a períodos específicos e fazer a gestão daquele ativo, daquele motorista. Esse movimento estava acontecendo de maneira muito forte, a CargoBR se beneficiou desse movimento também, então a gente fez isso, e aí eu vi que era momento de voltar um pouquinho para o tradicional e mudar um pouquinho esse tradicional. Aí quando eu encontrei o nosso CEO, Eduardo Smoca, a gente se encontrou e ele procurava fazer uma expansão de operação dele e entrar nesse mercado. E quando a gente se falou, eu falei, olha, eu topo fazer um desafio com você, eu topo fazer essa escala. Acho que talvez uma das minhas grandes paixões é escalar a operação e formar time. E aí ele me deu um papel em branco falando, olha, ok, vamos fazer. Só que a gente olhou para a cara do outro e falou, olha, se a gente for fazer o tradicional, eu acho que a gente não agrega nada para o mercado, a gente vai sair dividindo o mercado. O que a gente pode fazer diferente? E desde muito tempo, Patrick, existe uma grande dor dentro da logística, que é os profissionais de entrega, os motoristas. Seja para qualquer tipo de milha, de last mile, muito mais. O crescimento muito forte do e-commerce fez com que a gente tivesse muita necessidade de mão de obra de motorista. E a gente teve muito motorista Uber, taxista, saindo desses ramos, indo para motorista, mas entrando e aprendendo com o tempo. Só que isso também é limitado. Então a gente percebeu que se a gente não focasse
nesta mão de obra, em a gente conseguir fornecer para o mercado uma mão de obra qualificada, e a gente ter essa mão de obra para oferecer, a gente teria uma dificuldade, a gente ia canibalizar outras transportadoras, ou seja, a gente ia roubar motorista de outras transportadoras, o que para o ecossistema não tem nenhum ganho, a gente não ganha nada, então preocupado com o todo. Então a gente decidiu que nós seríamos uma empresa especialistas na captação, formação e gestão do motorista autônomo, seja lá para qual milha que ele fosse. Então, e aí assim a gente deu início à Smoka como uma empresa formadora de motoristas. Através desse programa de formação que nós temos, nós ofertamos serviços de Last Mile, First Mile e Line Haul. E dentro disso aí, cara, o pouco que eu conheço, talvez posso dizer que, de forma ousada, que a Smoka não é uma transportadora. A Smoka é uma empresa de formação de drivers, de motoristas, pode ser isso? Porque, senão, bicho, não tem como se diferenciar. Você roubou meu slogan, Patrick. Para todos os clientes eu falo, olha, nós não somos uma transportadora. Galera, isso não estava combinado. Não estava combinado, mas é fato. Eu falo, e os clientes que me ouvirem aqui vão confirmar. De fato, nós não somos uma empresa de transporte, inicialmente. Nós somos uma empresa, de fato, formadora e gestora desse driver. A gente entende que em volta desse motorista existe um ecossistema que a gente pode alimentar o driver, ele consumir disso, e isso serve não somente como forma de evolução desse driver, mas também de retenção desse motorista. E você capta, forma e gerencia. Como é que capta? Porque todo mundo está captando. Tudo bem, talvez você consegue formar o cara, mas como é que capta isso? Captação, Patrick, hoje é uma captação muito simples. É lead, é anúncio em redes sociais, em Google, fazendo campanhas, e ele vai lá e clica como candidato. Então, a gente tem uma entrada de um lead. Então, Quantos leads entram para você por mês? Olha, por mês, no mês de julho, eu peguei esse número recentemente, foram 1.500 leads entrantes. Quantas mulheres isso aí? Eu não tenho esse dado. Infelizmente, são muito poucas, mas muito poucas que se interessam. Tá? Hoje, eu tenho dado de motoristas ativos. Tá? São 8% de motoristas mulheres que eu tenho no nosso grupo de motoristas. Você sabe que o CETCESP, acho que foi o CETCESP, soltou um número de que o número Brasil, aí a gente está falando de 3%. Se você está com 8 ativas, você está... Tô acima da tá média. Muito bem. E é um grande desafio, né? A gente já teve um podcast aqui que a gente estava falando com a Joyce, da Transjordano, e que o grande desafio dela é trazer mais mulheres, é empoderar as mulheres, e a gente aqui na Inlog tem essa dor, porque mais ou menos em torno de 10% é o número de mulheres que a gente tem nas nossas turmas, da imersão executiva. Então, estou falando de uma turma de 30 alunos que tem 3 mulheres, né? Então, realmente é um ambiente que precisa de mais líderes mulheres, né? E aí, saindo da questão líder-mulher, entrando na questão da motorista, voltando para a questão do motorista. Então, você entram 1.500 motoristas por mês ali no teu pico, exatamente. Cara, muito legal. E você absorve quantos desse aí? E aí, essa é a grande questão. Nós trabalhamos com etapa e tem uma mudança também de tratamento de motorista. O motorista não é o meu parceiro, ele não é o meu fornecedor. O meu motorista, ele é meu cliente. Então, quando a gente faz a captação de leads, a gente está tratando ele de fato como um cliente. Eu estou vendendo uma formação gratuita, mas eu estou vendendo uma formação, estou vendendo uma oportunidade de ele aprender uma nova profissão e já sair do outro lado com um trabalho. E nessa formação eu tenho captação, entrevistas, e as entrevistas obrigatoriamente online, então não são presenciais, porque a logística ficaria muito difícil, mas quem entrevista são recrutadoras de RH, não são pessoas de contratação de carros, de motoristas. Então isso é bastante importante, ele passa por uma verificação, por um check. Depois disso, obrigatoriamente eu tenho um onboard, que ele passa um dia inteiro na empresa, sendo treinado, toda a parte teórica, implantando agora, inclusive, a direção defensiva. Então ele vai descer com o caminhão, ele vai aprender ali a manejar o caminhão, exatamente como tem que fazer, como se dirige um caminhão. Então ele passa o dia com a gente fazendo esse onboard, ele sai de lá com um kit, onde ele sai preparado para que ele possa ir para um treinamento prático. Então, em todas as bases que eu tenho trabalho onde ele vai assumir um carro, eu tenho um motorista chamado motorista multiplicador.
E esse motorista multiplicador, ele recebe esse candidato novo, ele sai como ajudante e ele vai passar de 2 a 5 dias treinando esse motorista, e esse motorista vai aprendendo a direção, os procedimentos de entrega, como faz, etc. E esse multiplicador, ao final dessa jornada, ele aprova ou reprova aquele candidato, falando que ele está apto ou não, se ele precisa de mais tempo para que ele possa fazer. Ao final dessa jornada, 8,5% dos leads que entraram se transformam no motorista ativo. De forma geral, então dos 1.500, quantos foram para o teste? Só 8% viram contratados final. Eles viram motoristas efetivamente ativos. Real. Aí você vai eliminando em várias etapas. Em julho, a gente formou, está trabalhando com a gente mais ou menos uns 120 motoristas de julho. Só de julho, no período fora de julho. Fora o que você já tem aí. Fora o que a gente já tem, exatamente. Então, agora, eu costumo falar o seguinte, olha, não é que eu perdi 92 motoristas, eu tirei do escopo 92 motoristas que não têm aderência à função motorista. Sim. E que antes, esse motorista eles entraria, eu só tiraria depois que a gente entendesse no trabalho que ele não teria condições de fazer esse trabalho. Acho que o importante aqui é o flywheel que você criou, né? Porque você sabe que você vai ter demanda de frete, mas você está ao mesmo tempo com 1, 2, 3 meses de antecedência gerando lead, treinando esse cara, chegando até o final do funil, que é os 8% que realmente conseguem ser efetivados, para depois de todo um treinamento ele ser colocado dentro de um veículo, né? Então, esse processo é legal. Eu me lembro agora até não sei se você conhece, quem está assistindo a gente conhece, e você vai no Google, você acha, a UPS é uma das maiores formadoras de motoristas nos Estados Unidos, e eles têm uma cartilha de formação de motoristas. Se você jogar no Google, você vai achar, e dentro dessa cartilha tem, né, milhares de formas ali de como que ele tem que se portar. E eu me lembro de 2 coisas que me chamaram a atenção, né? Quantos passos o motorista precisa dar na média entre pegar o pacote dentro do veículo da UPS e chegar na porta do cliente. Aí eu estou falando do last mile brabo, né? Ali, então, se não me engano, era 21 ou 22 passos é o máximo que ele deveria dar, ou é a média, alguma coisa assim. E outro fator importante assim que me vem à memória agora é que o motorista só pode pegar na caixa, na média, 2 vezes. Ele pode encostar em uma caixa. O que significa isso? Que ele está no baú, abriu o baú, a movimentação dessas caixas tem que estar numa roteirização tão perfeita, né, a montagem da carga, para que ele seja mais produtivo. Ele não vai ficar caçando dentro do baú. Então ele movimentou já acabou, porque ele já tocou uma vez. A próxima vez é para pegar, para tirar e levar. Então, são modelos estatísticos, né? São formas de processos de gerar produtividade em algo que, cara, de novo, virou commodity. Como é que você se diferencia? Como é que você reduz teu custo e aplica uma tabela melhor para o teu cliente? Então, existem formas e formas de inovar, né? E aí depois você tem um grande turnover nisso, a galera está sendo mantida, porque no final depois é a gestão, né? Acho que da mesma forma como é difícil captar cliente, difícil é mantê-lo. Então, fazendo o mesmo paradoxo, difícil de contratar ou de achar motoristas, difícil mantê-lo também. Porque o vizinho ali ofertou um pouco a mais, o cara vai embora. Como é que você mantém esse cara ativo? Assim que eu formo ele, o nosso programa de formação continua. Então, eu tenho uma área de pós-contratação, ou seja, uma área de relacionamento, que está a todo momento se comunicando e reunindo com esse motorista, ou seja, a gente é muito próximo desse driver, além dos canais de comunicação que ele já tem com a gente para poder fazer qualquer observação. Ele tem o nosso respeito com relação aos valores e às datas de pagamento. Acredite, Patrick, isso é diferencial hoje. Segundo, a gente sempre está muito próximo em todas as datas comemorativas. Recentemente teve o Dia do Motorista e dentro das operações que a gente trabalha, nós somos a única transportadora que fez alguma menção. A gente foi para campo. Na verdade, é um case muito legal. O Eduardo, nosso CEO,
falou o seguinte, é o dia do motorista, a empresa inteira vai para campo para poder fazer um café da manhã com os motoristas, vai dar um brinde para eles e vai ouvi-los. E saíram todos, RH, financeiro, CFO, todo mundo foi para campo e de manhã todo mundo estava num ponto onde a gente tem motorista expedindo, reunindo, fazendo o café da manhã. E isso faz toda a diferença. Então, esses já são bons motivos para que ele possa ter a retenção. No último NPS que eu fiz no ano passado de motorista, acredite, valor, dinheiro estava em terceiro lugar de importância para ele. Ambiente de trabalho estava em primeiro. E como que você trabalha em um ambiente de trabalho de um motorista que está o dia todo na rua? Você tem que estar nos pontos onde você tem ele em contato com você, você tem que ter uma visão diferente para ele, uma tratativa, e ele tem voz. Então, isso começa a formar grupos, times de motoristas que se fecham e falam, olha, aqui a gente é dessa maneira, e eles começam a se identificar com a marca. Um outro ponto importante é que todos os profissionais que treinam e que fazem o relacionamento pós, eles eram motoristas. Animal. E o cara eles sabe na prática, né? Então o onboard... Não tá cagando regra. Não tá. E por quê? Olha, eu fui motorista com 18 anos lá no aéreo, fiz entrega, fui ajudante. Eu poderia muito bem dar o curso, mas eu não criaria identificação. Eu tenho à minha disposição todos os dias banheiro, café, ar-condicionado. Então, isso também foi uma forma da gente criar, e isso tem se consolidado um pouquinho mais agora nos últimos meses, que o motorista ele pode ter uma história com a gente de evolução profissional. Então, os melhores motoristas viram motoristas multiplicadores, eles ganham a mais por isso. Eles podem se tornar motoristas treinadores, que são os que fazem o onboard interno, e eles podem compor um ecossistema maior de relacionamento. Então, motoristas que a todo momento estão visitando as nossas bases, conversando com ele, entendendo e trazendo para dentro de casa a necessidade desse Não sei se tu pode abrir esse número, mas qual que é o teu NPS de motorista? A gente fez um ano passado, a gente cresceu muito nos últimos meses, então a gente não fez, a gente está estabilizando agora para fazer um outro. Foi 8.2 o ano passado, tá? Só que a amostragem era pequena. Então ano passado a gente tinha 32 motoristas dentro desse modelo. Hoje a gente está falando que a gente está falando mais de 500 motoristas, né? Então, e esse ano teve esse crescimento. Então, foi 8.2, mas uma amostragem muito pequena e a gente está agora querendo fazer escala. Esse NPS, inclusive, ele foi inspirado, eu nunca tinha feito antes, inclusive na Cargo BR, e cara, o resultado foi muito parecido. Numa avaliação muito pior, mas ele muito parecido com relação ao que ele dá valor. Que ele dá muito valor a como a gente trata esse motorista. E o tratamento começa já na contratação, da maneira como ele entra dentro da empresa. Todo onboard, um dos diretores faz o boas-vindas para ele, conversa um pouquinho com eles e faz o start para que ele tenha. Então, a gente trabalha também muito nessa experiência, né? E a gente tem um desafio, que é fazer com que os nossos clientes acompanhem isso. Porque eu consigo, o que está sob o meu domínio, eu faço. Mas quando eu coloco um motorista na doca do meu cliente, e aí ele sai com uma rota de 15 horas, ou ele sai com alguma coisa que impacte nele, a gente... não adianta nada o que a gente fez, porque ele vai estar lá na rua sendo prejudicado da mesma maneira. Então, nosso próximo desafio é que a gente possa apresentar isso, a gente apresente isso para os nossos clientes, mas que esse curso de formação seja reconhecido e ele seja incentivado, aprimorado, ou seja, ele seja estendido até dentro das operações. E, cara, uma coisa que, assim, eu acho que o embarcador precisa ter essa visão. Porque, no final, o embarcador quer... Tô me colocando aqui do lado do embarcador, vou dizer transportador, né? Quer te apertar até o talo, menor custo possível, e ele está esquecendo de todo esse trabalho que você está fazendo, é pelo bem dele, é pelo bem da carga dele, que vai ser entregue com mais qualidade, né? E esse trabalho de formiguinha de vocês, de conseguir mostrar para esse cara, para o embarcador, de que, pô, eu tenho baixo turnover, tenho baixo acidente, né? O cara tá tratando bem daquela carga, então existe um valor por trás, né? Não estou falando de preço aqui, estou falando de valor. Mas, acima de tudo, tem a questão da valorização das pessoas, né? Porque muitas empresas eu vejo não dando valor ao motorista, o devido valor. Então, legal saber que tem a Smoke aí fazendo isso. E um fator legal aí que você falou, e hoje, por acaso, eu estava
você está na comunidade da Inlog, né? E hoje rolou um papo sobre NPS. Uma ex-aluna ali perguntando se alguém tinha algum case de NPS no transporte. Aí eu entrei nesse tema, mais 2, 3 pessoas ali falaram também e trouxeram cases, porque a maioria das empresas, e aí eu estou falando de empresa geral, elas usam o NPS para medir a satisfação da empresa, né? Você recomendaria, né, aquela empresa para outra pessoa. E esquecem que o NPS pode ser usado em departamentos, em áreas. Né? Eu posso usar o NPS para medir só o motorista, o serviço do motorista, ou o serviço da minha entrega como um todo. Então, o framework, né, de NPS, o Net Promoter Score, ele é muito importante, mas pouco usado ainda, pouco disseminado, de forma, eu digo, departamental, vamos dizer assim, por área, não dentro da empresa. E aí, um ponto que me chama a atenção é que você está em cada vez mais motoristas, que são teus clientes, consequentemente, mais clientes também, os teus embarcadores. E aí, teve um papo aqui de um outro episódio que a gente gravou, que essa empresa está fazendo meditação para motorista. Olha que coisa incrível, né? Para algumas pessoas soa loucura. Eu pratico, sei os benefícios e já tem uma empresa praticando meditação para motorista para que ele entre no veículo de forma mais leve, mais focada, mais presente. O que vocês promovem de saúde física, saúde mental, talvez ser um diferencial para esse cara estar ali dentro? Patrick, a gente está no começo de um projeto ainda de formação, né? Então a gente está se consolidando e cada vez mais profissionalizando. Existe uma grande preocupação, primeiro, com a saúde mental dos motoristas. A gente já tem identificado muitos relatos de motoristas com crise de ansiedade, então a falta dele na operação, então a paralisação da operação no meio por alguma coisa desse tipo. Infelizmente tivemos casos mais graves ali de motoristas se prejudicando mesmo, fazendo tentativas. Então a gente percebeu que a gente tem uma responsabilidade ativa frente a esse profissional, porque tem coisas que eu não domino. Eu não vou dominar o sol, eu não vou dominar o trânsito, alguém xingar esse motorista, tudo que ele passa na rua, que a gente passa no trânsito, ele passa o dia todo na rua. Então eu não tenho domínio sobre isso. Mas aquilo que eu tenho domínio, eu preciso fazer com que chegue até ele. Então, com relação à saúde mental, nosso primeiro passo a gente estar em contato com plataformas de psicólogos para que a gente possa ofertar para ele uma consulta psicológica inicial e depois a gente poder também promover para ele e financiar para ele que ele continue fazendo aquele acompanhamento psicológico. Acho que esse foi um primeiro ponto. A gente teve uma experiência muito ruim o mês passado e isso fez com que a gente olhasse para isso. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, os briefings semanais com esses motoristas. Então, toda semana esse motorista ele tem uma profissional nossa se relacionando com ele, ouvindo, fazendo um café da manhã. Então, tem envolvido sempre ali algo simbólico e conversando. Ainda muito inicial. Tá? Então, com relação à parte mental, dessa maneira. Com relação à parte física, é projeto. Né? Então, a gente entende que para a gente poder chegar no ideal, a gente precisa fatiar isso. Daqui a pouco você vai ter uma academia em alguns postos aí avançados. Aí. Talvez eu tenha uma parceria com grandes redes de academia que cara possa subsidiar. O Gympass, Total Pass, Smart Fit, patrocina o cara, que patrocina a gente, pra gente falar que vai ter um monte de motorista aí na tua rede aí. E eu vou pegar um gancho de algo que talvez a gente vá falar, mas boa parte das coisas que a gente está imputando ao motorista na plataforma dele são também resultado do trabalho dele. Então, olha, ele alcança alguns benefícios de acordo com o resultado daquilo que ele gera na rua. O que você recompensa hoje de diferente, né? Como é que você avalia o desempenho, primeiro, né? Tanto em termos de consumo ou de performance, e como que você
remunera ou gera um bônus ali? Como é que você faz isso? Nós temos um scorecard medido diariamente desse motorista. Isso tudo vai para um BI, onde a gente faz essa medição, onde eu faço captação de performance, onde eu faço captação de... todos os nossos carros têm telemetria, então eu faço captação de comportamento no trânsito, então excesso de velocidade, freada brusca, aceleração brusca, etc. Assiduidade, então se ele vai trabalhar todos os dias, quando ele não vai trabalhar, se ele justifica com antecedência. Manutenção de veículo dele, junto com o consumo, então tem uma conta ali de itens, a gente dá um peso nessa nota. E por último, reclamações de destinatários. Isso compõe cada um com um peso de nota, performance e a direção dele, né, a avaliação da direção dele são os dois maiores pesos, cada um tem peso 3, e aí sobra 4 para os demais itens, e isso forma de maneira fair, de maneira com fatos e dados, quem é o melhor, quem é o pior. E aí a gente não tem um ranking, e eu acho que para mim o ranking ele é a pior maneira de você avaliar principalmente esse profissional, porque a realidade de cada um é diferente, de regiões, etc. Mas a gente tem um corte. Então, olha, o motorista que ele performa, a nota de corte dele é de 80 para cima, ele é o nosso motorista top A. Ele tem benefícios com a gente, né? Então, desde um bônus de assiduidade, então ele recebe um valor semanal por ele estar naquela categoria, então, seja por assiduidade, por performance, ele está no top A. Acima de 80, ele recebe um bônus semanal, isso em dinheiro. E a partir disso, desse scorecard, a gente quer desdobrar os demais benefícios. Isso foi implantado fazem exatamente 30 dias. O scorecard, a gente fez todo o alinhamento dele. Lembrando, né, a gente tem 1 ano e 5 meses de projeto na Smoke, então tudo é muito recente. E aí a gente acabou de fazer isso, começamos a divulgar agora para eles, e eles agora começando a ser recompensados pelo trabalho deles. E uma coisa importante, a gente começou a mostrar isso para os nossos clientes, falando, olha, eu tenho, esse aqui são os meus motoristas top A. Então você pode ter certeza, a avaliação dele, e em algum momento eu tenho certeza que os próprios clientes vão querer falar o seguinte, cara, esse top A eu quero vai ter algo diferente para ele. Mostrar esse score do motorista, e aí eu não estou falando de score de gerenciamento de risco, estou falando de score de performance, é algo inovador, né, que não tem ninguém fazendo. Mas a gente começou o papo aqui falando um pouco o teu momento quando você passou pela Inlog, acho que você já passou, o Edu, o CEO da Smoke passou, e outras pessoas já fizeram outros produtos, outros cursos nossos, e você falou um pouco de resultados, né? E a gente estava batendo um papo aqui antes, você falou de alguns resultados que vocês conseguiram criar a partir das turmas, das provocações que vocês tiveram, dos mentores que vocês pegaram. Conta alguma coisa assim que, tirei um insight aqui, levei, tive tal resultado e está funcionando. Patrick, acho que talvez o principal insight que eu tive e eu tirei foi de fato o comportamento do destinatário, né? Então a gente reconheceu o destinatário como... Vamos falar sobre isso, né? Porque isso é justamente um dos temas da minha aula, né? Do meu Perfeito. papo com vocês lá. E eu tô sempre quebrando a cabeça em como descomoditizar o processo logístico de alguma forma. E aí a gente pega todo mundo preocupado em entregar rápido, entregar de qualquer jeito, entregar sem saber se o cliente está em casa, entregar sem saber se... Cara, eu sou um trabalhador que sai de casa às 6 da manhã, chego em casa 8 da noite, moro em casa, não tenho um porteiro, moro sozinho. O que adianta me entregar? Eu fiz uma compra hoje, me entregar amanhã, às vezes eu não estou em casa para receber. Vai gerar 1, 2, 3 evoluções, eu vou ficar com certeza puto, a minha experiência vai ser péssima. Isso quando eu estou falando do B2C. Quando eu vou para o B2B, a grande maioria dos operadores não fazem uma pesquisa a fundo para quem ele está entregando.
qual que é o melhor horário de recebimento. Putz, eu tenho um prazo de entrega contratado de D+3. Chego lá em D+2 ou no próprio D+3. Mas será que se eu fizer uma ligação antes perguntando se o cara tem espaço, se ele está disponível, se ele quer esse SKU ou quer o outro SKU, qual o veículo que eu posso mandar? São perguntas simples, básicas que poucos fazem e aí não se diferenciam. E aí quando eu estou falando de diferenciação, eu não estou falando de tecnologia. Eu estou falando de perguntas simples, banais, mas que o dia a dia do profissional de logística não muitas vezes permite que ele pare e pense diferente. E é justamente isso que a gente faz na Inlog. Tentar fazer mais com menos. Mas voltando ali, você pegou algum insight, talvez do papo das provocações que eu coloco lá, e o que você está executando? Bom, a gente começou a mapear os nossos insucessos, né? Quase todos os clientes, eu tenho operações onde eu uso o meu próprio TMS, então a gente tem um volume de dados maior, mas quase todos os meus clientes eu tenho que trabalhar no sistema dele, então eu tenho uma restrição de acesso, né, em massa de dados, de endereços e etc. Mas a gente começou a fazer um mapeamento dos insucessos. Então falou, olha, qual o insight que eu tirei? Falei, olha, a gente precisava conhecer esse cliente, esse destinatário, conhecer um pouquinho melhor o comportamento dele. E fez todo sentido a sua provocação no curso quando você falou, olha, uma pessoa de 65 anos, talvez ela não queira receber isso no mesmo dia, no final do dia. Né? Ele quer receber, mas ele quer receber no período da manhã, ali específico, etc., que é o período mais confortável para ele, não necessariamente tá ligado à velocidade. E, cara, isso trouxe, eu falei, isso abriu uma lacuna que não existia na minha mente. Porque... E aí, tentando explicar para quem está assistindo. O nível de ansiedade, talvez, de uma pessoa de 65 anos é diferente de uma pessoa de 20, que comprou esse produto agora e que agora, porque amanhã eu tenho alguma coisa para usar. Como identificar isso, né? Como achar essas informações? As informações existem, só que no final das contas... numa logística complexa e comum, vamos dizer assim, joga todo mundo dentro do mesmo cesto e sabe fazer entrega. Exato. Eu acho que tendo um domínio melhor de dados, e eu acho que a tecnologia ela vai vir ajudando, que é você começar a gravar endereço versus CEP, mais número, mais local, e começar a ver o comportamento, que toda vez às 17 horas aquilo dá ausente, e aí o próprio roteirizador começar a entender isso, acho que isso em paralelo ele pode acontecer, mas primeiro, o que a gente já pode fazer primeiro, mapear os desvios. Então, eu tenho os insucessos. Então, olha, eu tenho lá os insucessos. O insucesso eu consigo trazer dado para dentro de casa, porque eles são as exceções. Então, hoje eu tenho mais ou menos 2,5% de insucesso de todas as entregas que a gente visita, dá uns 2% de insucesso. Até então, a gente sempre separava o destinatário por duas partes, comercial e residencial. Então, o comercial não pode entregar depois das 17, 18 horas e residencial você pode entregar até as 10 horas da noite. Quem não recebeu alguém na porta de casa às 10 horas da noite atualmente para receber uma encomenda. E eu não gosto. Minha filha está dormindo às 9 da noite, a minha filha está dormindo e toca o interfone do condomínio e a gente fica desesperado, o cachorro latindo. Hoje vocês fazem entrega no final de semana, sábado e domingo? Sábado e domingo. 7x7 mesmo, com revezamento de motorista. A gente não deixa o motorista trabalhar 7 dias na semana, a gente tem um modelo de revezamento. Então a gente começou a fazer um mapeamento exatamente dos insucessos e criar um banco de dados, pelo menos por área geográfica desse insucesso. Entendendo o seguinte, olha, existe a área nobre que a gente percebeu que é mais efetivo entregar depois das 6 da tarde. É uma região específica, depois das 6 da tarde eu tenho mais sucesso de entregar naquela região do que quando eu tenho na parte da manhã. É óbvio que é uma característica de pessoas que saem para trabalhar e só estão no final do dia em casa. Então, a gente está, com esse banco de dados, a gente está querendo gerar um dado e começar a apresentar para os nossos clientes, falando, olha, vamos alinhar o seu roteirizador, cara, para que essa região aqui, o seu roteirizador jogue para o final do dia, para a gente inverter as entregas e considere isso e a gente possa fazer isso de maneira diferente. E para o fim do começo do dia, cara, coloca os endereços comerciais, que eu já sabia que o endereço comercial ele vai estar aberto. Então, é um trabalho
em movimento nesse momento e que a gente está gerando dado para que a gente possa fazer exatamente isso e poder ter o apoio da tecnologia para, obviamente, transformar isso em dado de maneira um pouco mais automática. Olha que incrível, né, cara? O conceito que você falou agora, o conceito de roteirização, ele está baseado no caixeiro viajante, né? Na teoria. E olhando um próximo passo, é entregar talvez pela menor rota e pelo menor tempo, né? No básico, do básico. E aí a gente acelerou aqui o vídeo e chegou no momento de entregar sabendo se está aberto, se não está, se está em casa, se não está. É uma outra etapa. E aí pegando isso, o que você acha que é a tua visão sobre o que é a próxima logística aí? O que você acha que está por vir? O que é tendência para você? A gente não tem como não falar de inteligência artificial. Eu acho que os roteirizadores, eles têm que começar a ter um autoaprendizado sobre aquilo que eles estão fazendo. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Então, eu acho que essa é a próxima tendência. Então, a gente utilizar essa massa de dados para colocar dentro de uma inteligência que automaticamente a gente sabe que ele vai começar a gerar dados e aprender com aquilo e colocar aquilo em consideração. Então, e isso é escalável e é por isso que eu acredito bastante nisso. Segundo, a gente fala-se muito de tecnologia, inteligência artificial, acho que bacana, é fato que vai acontecer, mas quem conseguir atrelar isso com a parte humanizada, eu acho que vai ter o grande sucesso da próxima etapa de logística, porque ela vai continuar sendo ativa. A gente, aqui no Brasil, eu não sei quando, mas eu sei que vai demorar muito para que a gente tenha entrega de fato de drone e de carro. Isso aí é bom para sair no jornal. Exatamente, e não é viável. O Rafael Caldas no Inlog, ele inclusive deu um tapa na mesa e falou assim, eu não entendo. A gente tem tanta para evoluir com a entrega, para fazer entrega, e a gente fica vendendo entrega de drone. Ele falou, eu não acredito nisso, num curto espaço de tempo, eu também não acredito. Então, quem conseguir atrelar a parte de informação e trabalhar com esse dado para otimizar a logística, acompanhando com a parte humanizada, acho que para mim é uma das etapas. E segundo, a gente fala muito de logística compartilhada. Eu ainda tenho esperança de que esse assunto ele comece a se desenvolver e a gente não ter nenhum tipo de restrição entre um carro ter pacote azul, amarelo ou laranja, ele poder fazer isso. Eu acho que faz muito sentido para várias regiões. Então, eu acho que isso é um outro passo, porque em algum momento está todo mundo perdendo em dinheiro, seja transportadora, seja embarcadores, e isso pode melhorar a eficiência. E eu acho que é diferencial competitivo, mas um diferencial competitivo compartilhado também. Esses 2 pontos aqui, né, importantes. A gente tem uma startup hoje que está fazendo um barulho e um trabalho muito legal, que é a Logshare, né, não sei se você conhece, que é sobre compartilhamento. É a primeira aí fazendo isso, então já é um case muito legal. Conheço os founders ali, o Glauber, o Pedro, são 2 caras muito inteligentes fazendo isso. Um outro ponto, assim, deixar claro que eu não sou contra o drone. Talvez para o varejão, sim, pelo menos no curto espaço de tempo. Mas acho que tem muita gente fazendo bons trabalhos de drone em regiões inóspitas, para o agro, né, para uma entrega de um medicamento no lugar X, no meio de uma guerra. Então, tem coisas legais sendo feitas, mas quando a gente fala do varejão B2C aqui, cara, esquece que ainda tem muita água para andar pela ponte aí antes de chegar nisso. E aí, sim, cara, a gente está chegando no final da nossa rota aqui desse nosso papo e a gente sempre tenta aprender com os insucessos também. Acho que você contou grandes sucessos de aplicação, toda a gestão de motorista que vocês estão fazendo, eu posso classificar talvez como o maior sucesso talvez da tua carreira até então. Mas conta uma história de uma cagada que você fez, alguma coisa que deu errado, porque a gente está sempre aprendendo com o outro, com um amigo, com um colega do ramo, de alguma coisa que não deu certo. E o que é isso para você, se eu puder abrir aí a caixa preta? Posso abrir sim. Eu tive um período aí de alguns anos trabalhando com logística reversa, então foi um período empreendedor, inclusive me inspira um pouquinho na sua história aí de virada de mesa, onde eu ainda acredito, mas acreditava muito numa empresa que pudesse olhar para a logística reversa, né, de produtos de e-commerce de uma maneira diferente, e não considerei
uma série de variáveis e a principal dela é que os próprios embarcadores que contratavam logística reversa não estavam preparados para que de fato fizesse isso. Sim. E investi 100% do meu esforço, daquilo que eu tinha, para que eu pudesse fazer uma logística reversa diferente. E acabou se consolidando tudo dentro de um mesmo pacote, poucos embarcadores, e poucos embarcadores que não olhavam aquilo como de fato como diferencial. E isso foi bastante impactante. Então eu olhei para um projeto que eu achava muito legal, mas eu não olhei e não consegui perceber que o ambiente em volta, ele não estava olhando aquilo como tão legal. Que ano foi isso? Isso foi em 2013, 2014. Exatamente. Se hoje a gente tem um episódio aqui falando sobre logística reversa, o pessoal da Conecta Cargo teve aqui, não sei se você conhece eles. Conheço. Acho que é a única empresa que eu conheço no Brasil 100% dedicada na logística reversa. Os caras acharam um oceano azul e você foi mais rápido do que eles, mas talvez no momento ainda imaturo do mercado. Porque ainda hoje é difícil você bater na porta de um embarcador e falar assim, eu faço só reversa, deixa eu ser especialista em coletar o teu produto que vai ser devolvido, mas custa tanto. Mas eu vou tratar isso aqui com carinho e o cara, no final, quer jogar tudo no mesmo balaio ali. Quem entrega, coleta e devolve, e não é assim que funciona, né? Mas, pô, legal saber que você teve esse momento mega insight. Eu acho que o momento é agora. Eu acho que, na minha opinião, o que eu tenho acompanhado de reversa, o movimento lá fora, nos Estados Unidos, é um movimento muito grande. A UPS comprou a Happy Returns, que é uma empresa só de logística reversa, tem 8 mil pontos de coleta espalhados pelos Estados Unidos, é a maior, acho que, do mercado ali. Na Inglaterra tem um cara grande também, Doodle, se não me engano chama. No Brasil tem a Conecta, e eu acho que o ecossistema de logística reversa ele é muito grande. Ele é muito grande. Tem muita coisa vinculada ao ESG, que é importante, tem revenda de produto, tem a coleta, tem o saque de agendamento, tem incineração de produto, tem como é que chama? Leilão do produto, enfim, tem uma enormidade de coisas para fazer, mas talvez, felizmente ou infelizmente, tu foi mais rápido do que o momento ali, mas ainda é tempo, hein, cara, porque ainda tem muito espaço aí para fazer isso. Eu acho que isso foi muito bom, agora pessoal, né, profissionalmente, a gente amadurece muito, muito dolorido, mas a gente amadurece muito com esse aprendizado, e hoje me condicionou, e aí quando eu voltei como executivo, eu voltei uma pessoa muito, e me achei novamente como executivo, e esse aprendizado, esse cuidado, né, me fez com que eu pudesse ter projetos aí de sucesso, assim como foi na Cargo BR e assim como tem sido na Smoka. De fato, hoje é o melhor momento, talvez o melhor case que eu esteja vivendo, é a gente fazer esse diferencial. E para fazer isso, a gente olhou para o mercado. E a gente viu os grandes embarcadores falando, eu quero uma experiência melhor para o meu motorista estar fazendo a minha entrega. E aí isso casou. Então, trouxemos também como aprendizado, e isso obviamente traz para que a gente volte para um case de sucesso. Pô, então você, motorista que está ouvindo a gente, cara, tem aqui talvez a melhor escola ou a casa que você pode confiar, que você vai ser bem recebido, né, formado, e tem toda ali uma questão de acompanhamento, de gestão. E para você, embarcador, pô, talvez uma das únicas transportadoras aí que estão preocupadas aí exatamente com como lidar com o motorista, que é a peça, para mim, a mais importante desse xadrez da logística, porque está cada vez mais escassa e precisa ser bem valorizada cada vez mais. Fernando, cara, se você quiser deixar algum recado, queria te agradecer teu tempo aí, mandar um abraço pro Edu, que está sempre aqui consumindo os nossos conteúdos, vocês estão sempre nas mentorias, tá fazendo parte da Inlog, dentro dessa comunidade. Se quiser deixar um recado final aí, fica à vontade. Patrick, muito obrigado. Quero agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Eu, particularmente, a minha vida é logística, então eu gosto muito de falar sobre isso. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais a gente, acesse aí LinkedIn, Instagram, a Smoka, o site da Smoka, smoka.com.br. Lá tem todas as maneiras de entrar em contato com a gente.
para quem precisa efetivamente de mão de obra qualificada, carros com mão de obra qualificada. E em breve, aí, dando já um spoiler, em breve a formação de motorista deve virar um negócio. Então, não somente a Smoker Transportes vai consumir, mas a gente gostaria também de começar a ofertar motoristas treinados para o mercado em geral, independente de quem seja a empresa que esteja contratando. Eu não sei se você conhece, mas depois pesquisa um pouco sobre a Motu. A Motu, que é talvez, acho que é a maior logtech do Brasil hoje, né? Alugando moto para os motoboys. E eles fizeram a cadeia inteira. Então ele tem um centro de formação, ele tem uma autoescola, que ele tira a carteira, entrega a carteira para o cara na hora, e aluga a moto, e tem os pacotes para ser entregues. Eles devem estar hoje aí, sei lá, com 20 mil motos alugadas, não estão só no Brasil, cresceram para outros países. Então acho que é um case que ninguém pegou esse modelo que está sendo feito com moto para motoboy, que pode ser feito com veículo também, talvez é uma chance aí para vocês. Perfeito. Cara, super obrigado, sucesso aí, parabéns pelo que vocês estão criando, fazendo diferente realmente na logística, no transporte. E para você que já está seguindo a Smoker, segue a gente lá nos nossos canais também, inlog.oficial no Instagram, inlog dentro do LinkedIn. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham curtido o nosso papo aqui. A gente sempre trazendo algo educativo para que você consiga mudar a tua operação, sem muita tecnologia, sem inventar roda, fazendo arroz com feijão, que é o que esses caras estão fazendo de forma inovadora, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Galera, obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, um abraço.